Fala galera ligada na internet, professor Rodrigo na área. E moçada, no vídeo de hoje vocês estão olhando aí que eu estou jogando Watch Dogs 2, galerinha. Isto mesmo, esse jogo que é um jogo basicamente que você é um hacker e você hackeia tudo, né? E desde informações pessoais, ou seja, você acessa câmeras, como vocês já observaram aí, até você controla semáforos, né? Só um pouco ainda sobre o Watch Dogs 2, né, galera? As possibilidades dele são bem interessantes do jogo, mas o primeiro jogo não foi meio que um fracasso aí, né? E toda a produção criou-se uma expectativa muito grande e o jogo não correspondeu muito, né? E a ideia deles era que eles fizessem um segundo jogo e a partir disso trazer melhorias. Vocês estão olhando aí que eu estou fazendo a primeira missão tutorial, foi o meu primeiro contato que eu tive com o jogo, então foi bem interessante a gente poder notar aí. O que eu vou falar no vídeo de hoje, galera, é IoT, Internet of Things, traduzindo Internet das Coisas. E isso é muito interessante quando a gente vai associar com um jogo como Watch Dogs, por exemplo, porque a gente já tem as tecnologias, a forma com que elas estão evoluindo hoje, ela está direcionando que vai ficar algo interessante, similar a isso. Claro que a gente não vai sair hackeando as coisas, né? Vai sair hackeando todo mundo, mas a forma de pensar, a forma com que a tecnologia está chegando, isso já existe e a gente vai entender um pouco melhor essa internet das coisas e como que as coisas são conectadas, certo, moçada? Então é o seguinte, moçada, nesse primeiro momento a gente tem que entender de forma bem simples o que é IoT. Certo? O que é isso? Então, de uma forma bem simples, é um modo como os objetos físicos estão conectados e se comunicando entre si como usuário, através de sensores, software, que vão transmitir dados por uma certa rede. É como se fosse a gente parar para pensar como um sistema nervoso e ele vai possibilitar essa troca de informações entre esses pontos aí. Se a gente pensar no resultado disso, a gente tem um planeta todo totalmente conectado, inteligente e responsivo, né? Então vamos entender melhor isso. Quando a gente fala em qualquer coisa, estamos falando de qualquer coisa mesmo. A resposta já vem direto com a pergunta quando a gente fala de que coisa a gente está falando. Então é qualquer coisa, certo, moçada? Desde um relógio, geladeira, carro, máquina, computadores, smartphones. Então, qualquer utensílio que a gente consegue imaginar, a gente pode teoricamente interagir ele no mundo das coisas. Vamos para um exemplo, né? Se, por exemplo, assim, quando a gente fala nessas coisas todas conectadas, a gente está falando assim, a que ponto que a gente consegue chegar com uma internet das coisas, né? Então, você está lá, você tem uma geladeira e ela é conectada com um dispositivo Wi-Fi, certo? E a partir disso, você conecta a sua geladeira e ela mesmo, ela gerencia os alimentos que estão ali dentro da sua, conforme você vai utilizando. Mas a coisa não para por aí. Além dela gerenciar isso, você consegue, por exemplo, ela tem autonomia para ver quando você está em baixa de estoque de alguma coisa, ou seja, sei lá, o leite está acabando, ele consegue gerenciar ela é tão inteligente a ponto de chegar e fazer uma compra de um site e mandar entregar na sua casa, certo? Então sempre você precisar ficar controlando o que tem dentro da geladeira, ok? Outro exemplo também, supondo que você trabalhe um dia por muito tempo, você fica o dia inteiro fora e você gostaria de fazer uma comida diferenciada, certo? E daí supondo que você pudesse deixar uma comida ali no seu forno, certo? A partir disso você programa, se o teu fogão ele é conectado, você pode programar ele para ele ligar a tal hora, manter o forno lá por 2 horas ligado a uma certa temperatura, depois ele vai desligar automaticamente. Certo? E daí você pode chegar na sua casa, já vai estar tudo quentinho, a comida e tudo mais, certo? Então a gente tem um nível de tecnologia onde há um facilitamento das coisas
do nosso cotidiano, certo? Então as coisas do nosso cotidiano, elas vão se ampliando, né? Você tem as funções ampliadas através desse cruzamento de dados, tá bem? É como se você tivesse um assistente virtual e ele vai cruzando esses dados dos seus dispositivos para te informar, mesmo que você não tenha pedido, né? Eu estava falando de alguns exemplos da geladeira, né? Ele consegue ter uma autonomia de gerenciamento, né? Ou também, por exemplo, o tempo que você leva para chegar no trabalho. Então, às vezes as pessoas falam muito assim, professor, isso é magia, né? Isso não tem nada a ver com magia, bruxaria, tá, gente? Isso aí tem a ver com tecnologia, interconectividade. Os dispositivos estão ficando cada vez mais inteligentes a toda a nossa volta, tá? Ou seja, internet das coisas, tá bom? Esse assistente que a gente conhece de rotina, dados de horários e semanas, a localização de GPS, essa conexão sua, ao Wi-Fi da sua casa, a conexão do Bluetooth do carro no momento específico, esse fato do cenário se repetir muitas vezes, ele vai aprendendo, o que é muito provável que você esteja indo ao trabalho de carro e te informa quanto tempo que você demora para fazer, por exemplo, né? Então essa internet das coisas, ela vai muito além do que uma simples assistente um assistente pessoal seu, de agenda e tudo mais. Ele consegue perceber a sua rotina, e daí também a gente entra um pouco com a parte de IoT, com a parte de inteligência artificial também, que ela vai conhecendo a sua rotina, vai cercando isso, vai criando dados sobre isso, e a partir disso ela cria uma autonomia para o teu bem-estar no dia a dia. Certo? Então a gente tem essa questão de IoT e também a de inteligência artificial que está muito presente nisso, certo? Empresas, só para a gente exemplificar melhor isto, empresas como a Xiaomi, ela tem um aplicativo que chama Mi Home e você consegue controlar praticamente no caso da Xiaomi, né, Mi Home, então você consegue controlar dispositivos via aplicativo. Então, e eles têm muitos dispositivos que você consegue controlar. Segue alguns exemplos deles, lâmpadas de LED, patinete, eles dão todo o suporte de todos os sensores que você pode colocar na sua casa para controlar isso. Robôs, eles têm robozinhos assim, tipo interativos, tipo Legos, que você monta, desmonta, você consegue controlar tudo via aplicativo. Aspirador, balança elétrica, sabe que é uma balança elétrica que você pode se pesar todo dia, ele vai fazendo gráficos e tabelas disso, tá, gente? Isso é internet das coisas, isso é conectividade, né? Então você está conectado a um Wi-Fi, etc., você consegue gerenciar também tudo isso, né? Porque o IoT, ele vai além de uma simples comodidade, né, gente? Então a gente tem essa questão envolvendo aí também. Um outro exemplo é luminárias de mesa. E você pode fazer uma luminária de mesa lá e você consegue mudar a temperatura dela. Ou seja, você coloca na cabeceira da sua cama, você pode aumentar a temperatura dela para ela ficar um pouco mais quente ali, o brilho, você pode deixar mais intenso, menos intenso. Então as possibilidades, galera, a gente tem que pensar em possibilidades, até onde que a gente vai conseguir chegar a esse grau de conectividade, né? E é muito legal essas coisas, porque eu falei do IoT, mas a gente tem também a inteligência artificial, que está muito por trás ali, que vai facilitar o nosso dia a dia, como se fosse um secretário pessoal, né, virtual. Só que tem algumas pessoas que não gostam dessas coisas, porque em contrapartida você vai estar sendo vigiado por 24 horas, né? Falando um pouco sobre isso, dessa questão de vigilância aí, no jogo do Hot Dogs eles trabalham com hackers, assim, que a gente sabe que não é uma coisa saudável para ninguém, não é correto isso, né? Você ficar vasculhando vida de pessoas e tudo mais. Só que na China, só para vocês terem uma ideia, eles já estão fazendo gerenciamento de dados na rua. Ou seja, as pessoas andam lá, elas têm um cadastro, como se fosse um RG e tudo mais, e se você faz alguma coisa que é contra a legislação ou contra as leis daquela cidade, daquela província e tudo mais, ele já tem como saber a pessoa. Então ele já sabe a pessoa, porque tem câmeras, e essas câmeras elas já funcionam dessa forma inteligente, né? Como com vários dispositivos de inteligência artificial, né? E você consegue controlar isso tudo por uma central de dados, né? Então isso que é legal também a gente comparar esses dispositivos e como essas coisas funcionam, certo? A gente tem uma estimativa aí que em 2020, 12 bilhões,
Vocês têm ideia, gente, que é bilhões de dispositivos, eles vão estar conectados com a IoT, tá? Então não é uma coisa surreal que não está acontecendo. Nós já estamos tendo isso, essas conectividades. Lâmpadas que mudam de cor, certo? Geladeiras inteligentes, tá? Só que é claro que algumas dessas tecnologias ainda não estão acessíveis para nós no nosso mercado. Toda vez que eu falo de tecnologia aqui no meu canal, eu falo que a grande questão nossa aqui no Brasil, infelizmente, são os impostos altíssimos em relação a esses produtos, né? Então, às vezes acaba com que o preço para nós, como consumidores finais, ele seja muito elevado, né? Mas, tirando essas questões, a gente tem essa estimativa, é uma tecnologia legal que vai estar presente, você vai poder fazer o gerenciamento disso via aplicativo, ou você vai pelo seu smartphone, né? O IoT, ele vai te avisar, ele pode mandar SMS para você por hora, diário. Então, a praticidade disso é muito interessante a gente pensar nisso. Certo, moçada? Então, se você gostou, não deixe de dar o seu like, compartilhem o vídeo. Não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito por aqui. Aquele abraço, muito obrigado, galerinha, e falou!